tempo atrás, nós fizemos um vídeo sobre alguns animes aqui no canal, entre eles, sobre os primeiros episódios de Demon Slayer, mais precisamente, sobre o arco inicial, onde o Tanjiro aprende sobre o mundo oculto dos Onis e o manuseio das respirações. E para dar continuidade a essa ideia, há de trabalhar pontos interessantes dentro dessas séries que possam nos fazer ir um pouco além de fazer uma review de animes. Hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a cortina que existe por detrás do mundo oculto dos Onis. Embora essa seja a principal arma entre os cristãos para afastar as crianças desse tipo de entretenimento, existe um certo valor em entender melhor como funciona a distribuição dessas criaturas dentro do universo da série. Mas calma, se você tá achando que a ideia é fazer seu filho sair adorando o demônio ou servir ao mundo das trevas por causa de símbolos ocultos por detrás dele, dá uma respirada e senta aí para entender melhor o que a gente tem para falar. Se você não me conhece, eu sou a Alia e você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. E agora, a gente vai entender definitivamente como os Onis de Demon Slayer são eu e você quando estamos consumidos pelo pecado. Quer saber mais? Então vem comigo! A maldição dos Onis em Demon Slayer é bem diferente do que normalmente se espera em uma narrativa de luta entre o bem e o mal. Afinal, em um universo onde existem criaturas sobrenaturais, seria razoável pensar que essa maldição tivesse origem em uma praga divina ou em uma punição vinda do alto. Mas a verdade é que não. Os Onis lembram muito mais os vampiros da tradição ocidental, pelo menos em linhas gerais. Alimentam-se de sangue, não podem encarar a luz do sol, são destruídos pela decapitação e vivem em um estado de não vida eterna. Eles não envelhecem, não sentem dor, não sofrem os efeitos normais da existência humana. O corpo se move, o cérebro processa pensamentos e habilidades, mas os processos internos que sustentam a vida simplesmente não existem mais. Assim, os Onis não passam de simulacros de vida, cascas ocas, sem alma, movida apenas por instinto. E quando o instinto se liberta do domínio da alma, ou daquilo que transcende a matéria, ele se converte em escravidão. Uma sede insaciável, voltada não para virtudes ou sonhos, mas para os desejos mais mesquinhos. Força, luxúria, dinheiro, prazer em infligir dor. São como animais que caçam sem descanso, sempre em busca de uma presa. Essa fome, quase impossível de saciar, nasce justamente do vazio interior. É como se o corpo clamasse por algo que o preenchesse por inteiro, mas incapaz de recuperar aquilo que foi perdido, a vida e a alma. Tentar compensar naquilo que é mundano, o resultado é um ciclo de desejo e destruição sem fim. Pois bem, vamos voltar um pouco na história. Muzan nasceu no Japão do período Heian, entre os séculos 9 e 10. Desde criança, carregava um corpo fragilizado por uma doença que o levaria à morte antes mesmo da vida adulta. Sem forças para as tarefas mais triviais, sua existência estava marcada pelo limite e pela imponência. Foi então que o médico tentou curá-lo com um elixir produzido a partir da mística flor Aioi Higambana, o lírio da aranha azul, que florescia sob a luz do sol em algum lugar do mundo. Esse tratamento regenerou o corpo de Muzan, mas cobrou um preço incalculável. Em vez de devolver a vida plena, transformou sua existência em algo corrompido. Por desconfiar dos resultados iniciais, Muzan matou o médico antes que o tratamento fosse concluído, interrompendo qualquer chance de reversão. Oficialmente, seu estado atual é explicado como uma falha do processo, mas sinceramente, tudo indica que mesmo se tivesse progredido, o resultado não seria um humano perfeito, e sim um ser ainda mais degradado. Foi assim que nasceu o primeiro Oni. A Aioi Higambana carrega em seus kanjis, Higan mais Bana, o significado literal de flor da outra margem. Essa outra margem pode ser entendida como o além, o pós-vida, o lado que só deveria ser alcançado depois da morte.
Fazendo um exercício de interpretação, ao tocar esse outro lado, ainda em vida, Muzan quebrou uma das regras mais universais da existência: estar em um lugar que ainda não lhe pertence. Tentando prolongar a vida que sua doença consumia, o que ele conquistou foi apenas uma morte interrompida em seu próprio ser. Assim, não é que Muzan possa morrer, é que seu estado já é, em si, uma prisão de morte dentro da vida. Ele caminha como uma sombra daquilo que um dia foi, incapaz de experimentar a plenitude da existência. É por isso que seu corpo pode distorcer o uso do próprio sangue. Os Kekijutsu são técnicas sanguíneas. Só são possíveis porque esse sangue não serve mais para sustentar a vida. Sua essência está corrompida, e tudo o que resta é um corpo casca que imita viver, mas é incapaz de saborear a vida que deveria carregar. Conseguiu perceber o paralelo? Estado de não vida, desejo insaciável por sangue, incapacidade de saborear a existência e a morte entrando no mundo por causa de ter ingerido uma fruta? Ops, não! Nesse caso, foi por causa de uma flor. Pois é, mesmo que a autora de Demon Slayer tenha construído esse elemento apenas como recurso estético, o simbolismo acaba dizendo muito mais sobre o pecado do que muitos cristãos conseguem formular em rodas de conversa teológica. Lembra quando eu comentei que, apesar de não ser uma punição divina, a condição dos Onis se assemelha ao vampirismo ocidental? A razão é simples. O mito do vampiro tem muito mais a ver com a queda do homem no Éden do que a maioria gostaria de admitir. Ainda que a figura mais conhecida seja o Conde Drácula, existe uma outra leitura que me fascina: a dos vampiros no cenário do jogo Vampiro: A Máscara. Nesse universo, o primeiro vampiro é Caim, o mesmo da narrativa de Gênesis. Amaldiçoado após assassinar o próprio irmão, recebeu uma marca que o impedia de morrer, mas que também o impedia de viver plenamente. Ao abraçar sua natureza corrompida, amaldiçoou toda a sua descendência com o mesmo dilema: irmãos contra irmãos, repetindo eternamente o crime original. E aqui o sangue ganha um sentido ainda mais profundo. Não é apenas o líquido que irriga o corpo, é o portador da maldição e, ao mesmo tempo, da potência sobrenatural. Assim como Muzan, que tem um sangue incapaz de manter sua vida, mas capaz de corromper e gerar poderes, o Caim desse mito carrega em suas veias uma invenção do propósito divino. O sangue que deveria nutrir, agora condena. Quando acontece o pecado original no Éden e a humanidade perde o contato direto com Deus, cria-se uma ruptura entre Criador e criatura. Essa fenda vai degradando gradualmente a humanidade do homem, pois a corrupção, irradiada em toda a existência, passa a consumir de dentro para fora. O resultado é um ser humano que corre atrás do vento de seus desejos. Desejos que, à medida que são conquistados, revelam-se insaciáveis. Não é assim que tantos pensadores já disseram: o desejo de ter e o tédio de possuir. O homem possui um vazio do tamanho de Deus. Ou ainda a frase que eu mais gosto: se encontro em mim um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais lógica é que fui feito para outro mundo. É justamente por isso que criaturas como os Onis, os vampiros e tantas outras figuras da cultura pop fascinam tanto. Elas representam, ainda que inconscientemente, a marca da queda do homem, o afastamento de Deus. Claro, é inspirador falar das virtudes dos caçadores e dos Hashiras em Demon Slayer, mas é importante não esquecer o contraste, porque se nos afastarmos de Deus, abraçando a nossa natureza corrompida, o destino é justamente esse: tornamo-nos cada vez mais semelhantes a demônios, mesmo quando preferimos acreditar que não. O mal é real. O pecado não é apenas uma metáfora que transforma as pessoas em monstros. Ele é, em última análise, a realidade final daqueles que se distanciaram do que é sagrado para viver atrás dos próprios desejos. É por isso que tanto os Onis quanto os vampiros sucumbem diante da luz do sol. Porque, numa interpretação simbólica, o sol representa a vida que procede de Deus. Sua luz é santidade, algo que não pode coexistir com a corrupção. Aproximar-se dele, enquanto ainda se vive no pecado, é ser consumido por uma presença que não admite impureza. Como está escrito: sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas
Mas há um caminho. Não existe outro meio de se aproximarmos do Pai, senão por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O sangue que no corpo dos anis se torna banal e corrompido, em Cristo adquire um sentido de redenção. Ele devolve à vida aquilo que estava morto. No anime, quando os Onis são destruídos, suas memórias retornam e eles são confrontados com os pecados cometidos. Alguns encontram uma fagulha de redenção, outros apenas se resignam à punição. E, saindo do universo da ficção para a nossa vida real, a dinâmica é semelhante. A redenção começa no reconhecimento dos nossos erros, no arrependimento sincero e na escolha de viver diferente. Nossa redenção não acontece apenas na hora da morte, mas enquanto ainda temos fôlego de vida. A morte que nos habita como um selo perde sua força quando somos lavados pelo sangue de Cristo, aquele que conquistou a vida que havíamos perdido na queda. Ele tem poder para fazer um corpo marcado pela morte voltar a viver. E assim, podemos, mesmo em meio às dores, desfrutar novamente da beleza da criação enquanto aguardamos seu retorno e a promessa de habitar em seu reino eterno. Então, amiguinho e amiguinha, quando você assistir a um Hashira decapitar a cabeça de um Oni, lembre-se, sem Jesus Cristo, sua condição não está tão distante da deles quanto você imagina. Por isso, arrependa-se enquanto ainda há tempo. Bem, chegamos a mais um fim de vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu comentário e nos ajude a alcançar mais pessoas, compartilhando com aquele amigo que ainda acha que anime é só coisa de criança. Esse vídeo só foi possível graças ao apoio dos nossos mantenedores. Então, um agradecimento especial a Alice, Bernardo, Daniel Silveiro, Cabelo Verso, Marco, Matheus, Raquel e Thiago. A todos vocês, nossa sincera gratidão. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Até a próxima!